Olá, alunos da turma 2002. Aqui é a professora Luciana de Física e na aula de hoje nós vamos estudar as trocas de calor. Vamos ver como isso ocorre e também vamos aprender a calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Quando dois ou mais corpos trocam calor entre si, essa transferência de calor acontecerá de forma que o corpo com maior temperatura cederá calor para o de menor temperatura. Essas trocas de calor irão ocorrer até que seja estabelecido o equilíbrio térmico do sistema. Essa parte nós já tínhamos visto nas nossas aulas presenciais, né? Então, se nós temos dois corpos com temperaturas diferentes e colocamos esses dois corpos em contato, o corpo que tem maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura, né? E aí essas temperaturas ficarão iguais, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico do sistema. Nesta situação, a temperatura final será a mesma para todos os corpos envolvidos. Assim, a quantidade de calor cedida será igual à quantidade de calor absorvida. Então, se um corpo cede 20 graus, o corpo vai receber 20 graus, né? A temperatura cedida vai ser a mesma, vai ser igual à temperatura recebida, absorvida, né? E com isso as temperaturas dos dois corpos vão ficar iguais. Em outras palavras, a energia total do sistema se conserva. Se a energia total do sistema era de, por exemplo, 90 graus Celsius, ela vai permanecer 90, né? O que vai mudar é a temperatura de cada um dos corpos que vão entrar em equilíbrio. Este fato pode ser representado através da seguinte fórmula: quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido igual a zero. Vamos entender por que a soma das quantidades de calor cedido e recebido é igual a zero, né? O corpo que cede calor, né, ele perde. Então, digamos, por exemplo, que um corpo cedeu 20 graus. Se ele cedeu, ele perdeu esses 20 graus. Então, esses 20 graus são negativos, menos 20. O corpo que recebeu calor, ele ganhou, ele aumentou a temperatura dele. Então, se um corpo cedeu 20, né, ele perdeu 20 graus, menos 20. O outro corpo recebeu esses 20 graus, mais 20. Menos 20 com mais 20, igual a zero. Então, aí embaixo, o calor cedido é negativo e o calor recebido é positivo. Por isso, a soma dos dois é igual a zero. É o que chamamos de lei zero da termodinâmica. Vamos utilizar bastante essa fórmula, gente. Vamos ver ali no exemplo. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 gramas de leite a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Ele quer saber a temperatura final, a temperatura dessa mistura, né? E utilize o calor específico do café igual ao calor específico do leite, que é igual a 1 caloria por grau Celsius. Então, a primeira coisa que a gente precisa reparar aí, todas as unidades estão em gramas, então não preciso mexer em nada, né? Então, vamos entender agora o problema, né? Ele fala pra gente do café. 150 gramas de café estão a 80 graus Celsius. E o leite, 50 gramas de leite a 20 graus, né? Vai fazer uma mistura, vai fazer uma xícara de café com leite. Ele quer saber qual vai ser essa temperatura final, qual vai ser essa temperatura de equilíbrio térmico. Então, a gente utiliza aquela relação que nós vimos anteriormente. Quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido igual a zero. Ok. Só que aí, quantidade de calor, eu preciso calcular a quantidade de calor. Nas nossas aulas anteriores, nós estudamos quantidade de calor, né? Estudamos quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Como que eu vou saber agora qual dos dois eu utilizo? Né? A primeira coisa que eu vou reparar ali, a gente está falando de temperatura, vai haver uma mudança de temperatura. Então, sempre que há mudança de temperatura, nós utilizamos a fórmula do calor sensível, que é essa que já está aí. Q igual a M de massa, vezes C de calor específico, vezes ΔT, que é o intervalo de temperatura, né? Que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, é essa fórmula que a gente vai utilizar para calcular primeiro
a quantidade de calor do café, depois a quantidade de calor do leite, para aí sim depois colocar lá na relação de quantidade de calor cedido e calor recebido, tá? Então vamos ver passo a passo. Primeiro vamos calcular a quantidade de calor do café, que é o calor cedido, porque o café é o que tem a maior temperatura, né? A massa, 150 gramas, então no lugar do M, 150 vezes. Calor específico, ele fala ali pra gente, calor específico é igual a 1. E a mudança de temperatura, né? O café está a 80 graus, né? Mas a gente não sabe qual é a temperatura final. A temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, é exatamente o que a gente precisa calcular. E esse intervalo de temperatura, ele é determinado através da subtração da temperatura final menos a inicial. A temperatura inicial nós temos, que é 80, mas a final nós não temos. Então, nesse intervalo de temperatura, nós vamos colocar temperatura final, que é o que a gente quer calcular, menos 80, que é a temperatura inicial do café. Então, vamos fazendo ali passo a passo, tá? 150 vezes 1, 150. E aí a gente repete tudo que está lá dentro do parêntese. Vamos fazer passo a passo. Quantidade de calor cedido igual. Agora, esse 150, ele está multiplicando os dois termos que estão dentro do parêntese, né? Então, ele vai multiplicar a temperatura final e o menos 80 também. Então, 150 vezes temperatura final, 150 temperatura final. E o 150 vezes menos 80, sinal negativo, e 150 vezes 80, 12.000. Então, ali a gente tem um termo com letra, né, que é a temperatura final, e outro termo é número sozinho. Não posso fazer nenhuma operação entre eles. Então, a gente para por ali. Agora, vamos do outro lado calcular da mesma forma agora para o leite. Olhando lá no enunciado do problema, nós temos 50 gramas de leite e a temperatura dele são 20 graus, né? O leite é a amostra que tem a menor temperatura, então é ele que vai receber o calor recebido. A massa, 50 gramas, 50. Calor específico, ele cita lá no enunciado, 1. E o intervalo de temperatura, mesma coisa, gente. Temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final eu não sei, é o que eu quero calcular, né? Então, vou colocar como eu fiz lá no cálculo do café. Temperatura final menos o 20, que é a temperatura inicial do leite, né? Então, quantidade de calor recebida igual. 50 vezes 1, 50. E esse 50, depois vai multiplicar tudo que está lá no parêntese, só repetir. Quantidade de calor recebida é igual. Então, o 50 vai multiplicar a temperatura final, 50 vezes temperatura final, 50 TF. 50 vezes menos 20, sinal negativo, e 50 vezes 20, 1.000, né? Então, o que a gente faz agora? A gente chegou ali, calculou já o final das duas, né? Vamos pegar essas duas equações, a equação de calor cedido, a equação de calor recebido, e vamos substituir lá em cima naquela fórmula de quantidade de calor cedido mais quantidade recebida igual a 0. Vamos substituir tudo isso lá. Então, temos lá quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido igual a 0. O calor cedido, que foi o primeiro que nós calculamos da amostra do café, é 150 vezes TF, de temperatura final, menos 12.000. E a gente vai somar tudo isso com a quantidade de calor recebido, né? Que é o que a gente calculou ali do leite. 50 TF menos 1.000. E seguindo ali a fórmula, tudo isso igual a 0. Agora ali, gente, a resolução simples de equação, né? Só posso somar os termos semelhantes. Então, vou somar o termo que tem letra com o termo que tem letra. 150 TF somando com 50 TF, nós ficamos com 200 TF. E agora, número sozinho com número sozinho. Menos 12.000
Para somar com menos 1.000, sinais iguais, permanece o sinal negativo, né? E nós somamos os dois. Menos 13.000 igual a zero. Quero achar o valor dessa temperatura final. Então, vou deixar esse 200 TF sozinho aí na frente, sinal de igual, e vou passar o menos 13.000 para o outro lado. Só que, como vocês sabem, toda vez que a gente muda um termo de lado, a gente também muda o sinal. Então, se aí na frente ele estava menos 13.000, quando trocou de lado, ele passou positivo. Agora é só a gente dividir. Temperatura final igual 13.000 dividido por 200. 13.000 dividido por 200, 65 graus Celsius, tá? É um pouquinho trabalhoso, mas assim, não é uma questão difícil, né? A gente fazendo exercício, praticando, a gente consegue ver direitinho, tá? Então, gente, depois deixem comentário lá na plataforma se vocês acharam que dessa forma, com a explicação, ficou mais fácil para entender, tá bom? E qualquer dúvida é só perguntar lá na plataforma. Um beijo para vocês, cuidem-se e até a próxima aula.